Boa noite, irmãos. Hoje eu trouxe para nossa reflexão o tema a paciência. Nós estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades, um tempo onde a dor vem de encontro às nossas vidas, de inquietações, onde muitas vezes nós não sabemos como agir, nós não sabemos às vezes nem a quem recorrer. E eu trouxe uma história para vocês da época de Jesus. Os apóstolos, eles viveram numa época em que ocorriam muitos conflitos. Quando eles pregavam a palavra de Cristo, eles sofriam muitas acusações, enfim, eles sofriam todo tipo de ameaça. E Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus, muito preocupado com todo aquele tumulto, com todos aqueles problemas que eles estavam vivendo, foi procurar o Mestre para tentar amenizar um pouco aquela situação conflitante que ele vivia. E ele escutou as seguintes palavras do Mestre: a paciência dar-nos-á inspiração e força para agir com discernimento e sem precipitação. Com paciência, conseguiremos provar a excelência da nossa luta. Os lutadores do mundo são desesperados, passam em atoada ensurdecedora, destroem e ameaçam semeando ódios e luta sem qualquer razão. A paciência prova o homem e comprova-lhe os valores ante as vicissitudes que deve superar. O sol incansável devora a noite cada manhã, enquanto ela, paciente, retorna, diminuindo o calor do dia 1000 vezes sem cansaço. A paciência harmoniza e reconforta, porquanto o Pai não tem pressa e prossegue trabalhando até hoje, enquanto eu também trabalho. Com paciência, a agressão passa, a dificuldade muda de lugar, o problema se resolve, o sofrimento se transfere, as incompreensões se aclaram, as lutas se pacificam e o amor triunfa. A paciência é bênção de Deus no caminho por onde avançamos. Confiemos, esperemos. A paciência nos dará a palma da paz, a benefício de nós mesmos. Essas palavras que foram proferidas por Cristo são muito atuais. Se nós pensarmos diante de todas essas dificuldades, a gente vê tanto sofrimento e muitas vezes nós mesmos, pela nossa impaciência, em saber que são provas necessárias da nossa vida, que se nós estamos vivendo esse momento foi escolhido por nós mesmos e esse momento nós precisamos passar. Mas nós somos impacientes, nós queremos o fim, muitas vezes nos tornamos depressivos, tristes, porque nós mesmos provocamos isso pela impaciência que temos de esperar o tempo que Deus programou para nós. Então toda essa dor só vai passar no momento que nós, seres humanos, conseguirmos entender que isso tudo veio para o nosso bem, que às vezes alguma coisa a gente olha como um mal, mas ele serve no final das contas, quando olhado de um plano maior, para a nossa evolução, para o nosso bem. A humanidade está correndo para um sentido errado, então veio a dor, o sofrimento, para nos fazer repensar, para nos tornar mais perto dos nossos queridos familiares, nos tornar mais para o lar, nos voltar mais para o lar. E muitas vezes, pela impaciência,
não buscamos compreender aqueles que estão conosco. Nos irritamos, perdemos a paciência e tudo às vezes serve para motivo de briga. Então que nós possamos repensar, no nosso papel diante de tudo isso e que com certeza isso tudo um dia irá passar. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, o seguinte texto que foi transmitido por um espírito amigo. E diz o seguinte: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. A outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e pôr a nossa paciência à prova. A vida é difícil, bem eu sei. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, tendes o Cristo vosso modelo. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, nessa mensagem do Evangelho, a gente vê que não é só a esmola, mas a paciência também. A paciência com o outro é uma caridade. Se o outro está sofrendo, nós estamos sofrendo, muitas vezes nós olhamos apenas para o chão, para o nosso umbigo, e achamos que o nosso sofrimento é maior do que o nosso irmão. Quando nós levantamos a cabeça e olhamos à nossa volta, quanto sofrimento há, quantas dores, quantos irmãos por não terem onde trabalhar passando fome, e nós achamos que nós estamos sofrendo muito mais que quantas vezes temos um lar, uma caminha quente, um prato gostoso, e mesmo assim ainda não nos contentamos. Então que possamos levantar a nossa cabeça, olhar para o alto e ver que há muitos sofrimentos maiores que o nosso, que precisam ser amenizados. Então reflitamos, tenhamos paciência, esperemos o tempo de Deus, que tudo vai passar. E façamos o nosso papel, façamos aquilo que nos compete neste momento de dor e de sofrimento. E assim fiquemos com os bons espíritos nos acompanhando no nosso dia a dia, em tudo aquilo que fazemos. Muito obrigada.